Paz Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, e esteja juntamente com vocês que são inscritos. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, né? Que é 17/2/2026, terça-feira, 14h30. Nessa terça-feira de fevereiro, mês de fevereiro, Atos capítulo 16. Chegou a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pela cidade, eles entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. A visão em Troas. Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos, Lídia, a Pitonissa, o carcereiro de Filipos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluído que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Quando fala Senhor, ou Senhor Jeová, ou Senhor Jesus Cristo, entendeu? Ou Senhor Espírito Santo também. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samatrócia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias dessa cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Jeová, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Jeová Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Sila e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hino a Jeová, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Está vendo porque que o louvor é importante na igreja? Porque que o crente tem que louvar ao Criador? Prestou bem atenção ali, ó, no versículo 25, Atos capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hino a Jeová, e outros presos os escutavam. Está vendo? Ó? Meia-noite, depois da meia-noite, é o melhor horário e o melhor dia, é o melhor momento, é o melhor local, é a melhor área, é o melhor dos melhores momentos da vida do crente, que ele pode conversar com Jeová nas madrugadas.
Nas madrugadas, Jeová começa a trabalhar mais rápido do que de dia, do que de noite, do que de manhã. Isso é real e verdadeiro porque a palavra já está confirmando ali. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Jeová, e outros presos os escutavam. Elas cantavam hinos, oravam e cantavam hino. O crente que não ora e não canta, ele não é crente, ele não é cristão. O verdadeiro crente, ele ora e canta ao Criador, louva ao Criador. Não louva o Criador em todos os momentos, não é só um momento difícil, não. Louva o Criador em todos os momentos, em todas as áreas da vida. Em todos os momentos da vida ele louva. Ele não louva o Criador só quando está ruim, ele não louva o Criador só quando está bom, não. Ele louva ao Criador em todos os momentos. É a obrigação do crente louvar, cantar, né, para o Criador, cantar para Jeová, cantar para Jesus, cantar para o Espírito Santo, cantar para a igreja e cantar para a própria vida do crente também. Por isso que o louvor é importante, por isso que louva todos os dias, por isso que aqui canta hino também todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias de 7 horas da noite, sem parar. Porque o louvor é importante, a oração é importante, a palavra é importante. Muitas pessoas perdem a vitória, perdem a bênção, porque não louvam o Criador, não adoram o Criador. E não faz oração também depois da madrugada, depois da meia-noite. Não conversa com o Criador. Deixa o sono dominar eles e eles perdem a vitória. Porque quem está dormindo de madrugada está perdendo vitória, está perdendo bênção. Não ganha nada, só perde. E continuando, versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Tá vendo? Não é só o terremoto aí que fez o carcereiro ou o soldado se arrepender ali. Não é só o carcereiro. O problema ali não é só os terremotos. Sabe o que fez o carcereiro ser salvo? É o louvor e a oração. Entendeu? É o louvor e a oração. É que fez o carcereiro se arrepender dos seus pecados e voltar para o Criador. Não é só por causa do terremoto que houve ali. Não é só por causa disso. Não é só por causa do terremoto, igual eu falo. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriu todas as portas e foram soltas as soltas prisões de todos. É por causa do louvor, é por causa da oração e o louvor. É que fez o carcereiro se arrepender. Por isso que eu falo, o crente verdadeiro, ele ora, canta, consagra a vida, vive em jejum, vive em santidade constantemente, vive lendo a palavra constantemente, vive cultuando constantemente, igual aqui faz. Olha lá, versículo 31. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Levando a sua casa, ele pôs na mesa, e na sua crença em Jeová alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrinheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Os quadrinheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo eles dirigiram súplica, e tirando para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram,
e depois partiram. É isso aí. O importante é isso aqui. É isso aqui que é importante. Essa palavra aqui que é importante. É o versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor Jeová e de Jesus ou do Espírito Santo e a todos que estavam em sua casa. Ele mandou aleluia. É isso que importa. É pregar a palavra. Agora que prega sem cansar e sem parar. O que importa é pregar a palavra. É isso que importa. Orar e pregar a palavra. Continuar a pregar a palavra. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto. Em Atos capítulo 16, abençoa somente os inscritos. Abençoa somente os dizimistas e ofertando essa obra. E continua abençoando sempre esse tempo e sempre essa igreja. Amém e amém. Até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta com força completa e com tudo. Até lá. Nós aprendeu que o louvor, nós aprendeu que a oração, quando o crente faz oração, quando o crente canta, algo de milagre acontece, algo novo acontece. Abala o mundo, abala as galáxias. Quando o crente fiel, que eu estou falando agora, você que é fiel. Fiel na oração, fiel no jejum, fiel na consagração, fiel nos cultos, fiel nos hinos, fiel em tudo da palavra. Aí sim as portas se abrem rapidamente. Por isso que aqui acontece milagre todos os dias. Por quê? Porque aqui faz o que a palavra está dizendo ali, ó. Aqui faz o que o Paulo e Silas fez. Oravam e cantavam hinos. E todo mundo ouvia eles orar e cantar, como essa igreja faz todos os dias. E por isso que milagre acontece todos os dias. Por que as coisas dão certo para essa igreja aqui? Porque aqui vive na palavra. Até o próximo culto e o próximo vídeo da noite. À noite estou de volta com tudo.